Quero dizer para você nessa noite o seguinte, que nós podemos evitar. Aliás, deixa eu lembrar aqui o que Jesus disse. Se o mundo os odeia, vamos ler juntos? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Tem uma batalha, Jesus já tinha falado. Nós seremos rejeitados, irmãos. Não tenha medo de rejeição. Por isso que Maria falou de manhã sobre comunhão é fundamental, meu filho. Você precisa de igreja. Você precisa de Jesus. Amém? Amém. Mas você também precisa dos irmãos. Amém? Amém. Você precisa dos irmãos. O livro de Hebreus diz: não abandonou o negócio de congregação, como é costume de. E quando foi escrito o livro de Hebreus? Antes de terminar o primeiro século. Já tinha gente abandonando. E ele diz assim: ó, tem gente abandonada, mas você não pode abandonar não. E no isso é Hebreus 10, 25. No versículo 10, capítulo 10, 24, diz assim: você precisa estar na igreja, porque a igreja vai te ajudar e vai te fortalecer a sua fé. A convivência com os irmãos faz você compartilhar das lutas, e você ali com ele, você então vai conseguir vencer as lutas. Meu querido, então eu quero dizer para você nesta noite, que você como cristão pode evitar que a igreja seja contaminada pelo sistema. Um dos aspectos da missão é essa, evitar que a igreja seja contaminada pelo sistema corrupto do mundo. E aí cada cristão pode evitar que a igreja seja contaminada pelo sistema do mundo. E para fazê-lo, e para então isso aconteça, é preciso então alguns procedimentos. E o primeiro deles é: busque discernimento espiritual. O texto bíblico diz: não se amoldem. Esse discernimento vem com essas duas ações aqui, ou esses dois lados: experimentar e comprovar. O discernimento vem a partir do momento que você experimenta e você comprova que é verdade. Cristianismo, meu querido, o cristianismo é algo que a gente pode experimentar. Cristianismo não é mera teoria. Cristianismo é realidade de vida. Você pode comprovar, você pode experimentar e você pode comprovar. Você pode viver essa realidade. E aí, então a mente é renovada, nossa mente precisa ser renovada pelo padrão absoluto. O nosso mundo é o mundo do relativismo. E quem vive o relativismo vai ficar, como diz Tiago, igual a barquinho que é jogado para lá e para cá pelas ondas do mar. O relativismo religioso. Aí a gente começa com alguns. Por exemplo, existia lá no tempo de Roma um ditado: que todos os caminhos levam a Roma. Existia a Via Ápia. Todos os caminhos levam a Roma. Aí a gente veio para o campo religioso: todos os caminhos levam a Deus. Aí eu abro a Bíblia em João 14,6 e Jesus diz: eu sou o caminho. Artigo definido, nosso primeiro singular. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual o caminho que me leva a Deus? É o caminho absoluto. Jesus. Só Jesus me leva a Deus. E olha bem. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele é o próprio Deus. Isso é hermenêutica, irmãos. Isso é interpretação bíblica. Você sabe que você lê, você sabe interpretar texto. A nossa revolução cultural, ela está em você ter investimento na universidade. Ok? O maior investimento é na universidade. Mas onde precisa do maior investimento é no ensino fundamental. As pessoas saem do ensino fundamental sem saber ler, sem interpretar texto, elas vão para a faculdade e repetem o que o professor diz.
Mas não sabem ler, não sabem interpretar. É por isso que a igreja assusta os ideólogos. Eu conheço algumas pessoas que aprenderam a ler somente quando se converteram. Eles tiveram interesse em ler a Bíblia. Nós lá em Nova Brasília, a pastora Alessandra trabalhava em Nova Alberja, nós levamos um projeto chamado Alfalite, para ensinar as pessoas a ler a partir da Bíblia. Porque o crente, ele, pastor, deixa eu peço para você que me dê a resposta. O que quer dizer João 14, o que Jesus quer dizer com João 14,6? Alguém me responde que Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus, porque eu interpreto. Ninguém pode aprender a ler, aprender a interpretar. Por isso que antes nós falamos que crente que deixa a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater papo com o capeta. A gente precisa de Bíblia, a gente precisa de oração. Mas só oração não basta, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a palavra. Eu preciso examinar essa palavra. Eu preciso aprender a interpretar esta palavra. Então, Jesus é o padrão absoluto. E aí, Paulo vai dizer sobre isso, diz assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E somente esse padrão, que é Jesus, vai nos dar os subsídios necessários para que nós possamos resistir ao relativismo do esquema do mundo. A mente renovada, a palavra de Deus nos diz que ela contrasta com a mente depravada. Vamos ler lá Romanos 1:28? Aqui, o conhecimento de Deus, àquela época, por parte dos judeus, mesmo do Antigo Testamento. Aqueles que desprezaram esse conhecimento, Deus os entregou a uma vida depravada. A uma vida que os leva à perdição, porque eles começaram a praticar aquilo que eles não deviam. A mente renovada, ela contrasta com a mente que está sob o domínio da carne, sobre os impulsos naturais da vida. A mente renovada contrasta com isso. Vamos lá ver isso. Pode ler. Então vamos fazer exercício de novo de interpretação bíblica. Quem é que está falando? De quem Paulo está falando? Dele mesmo. Dele mesmo. Está falando dele mesmo? E Paulo era crente ou não crente? Paulo era crente. Então ele está dizendo, para você que é crente, ele está dizendo que ele é crente. E Paulo era um bom crente ou um mau crente? Melhor eu do que você. Ele é um excelente crente. Para ele se lutava. Que apesar de ser crente, apesar de ter o Espírito Santo, a carne queria dominar. A carne queria dominar. Ele diz, olha, eu vejo a lei atuando nos membros do meu corpo. Ela guerreia contra a lei que está na minha mente, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já adotei como padrão meu. Eu estou lutando com isso. Meu querido, você está lutando com isso. Ou não? Você acorda todo dia, sua mente está limpinha. Todo dia a gente luta com isso. Ele está dizendo, eu estou lutando contra isso. Mas a mente renovada, ela contrasta com, então, o domínio da carne. Porque ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei do Deus. Mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado.
A carne, quem manda na minha carne é a lei do pecado, mas quem manda na minha mente é a lei de Deus. Então eu vou obedecer a lei de Deus. E aí ele vai declarar: quem vive segundo a carne, assim, de acordo com o Espírito, é a mente voltada para o Espírito e o desejo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. se eu deixar a carne dominar minha mente, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que reprogramar todo dia. E como é que você reprograma sua mente todo dia? Lembra de ontem? Relacionamento com Deus. Começa com relacionamento com Deus. Se não começar com relacionamento com Deus, meu Deus. Eu vinha para cá, do retiro, conversando com a Maria, ela estava me lembrando uma palavra que ela leu, né? E o pastor disse o seguinte: olha, se eu deixo de orar um dia, eu sinto. Se eu deixo de orar 2 dias, para mim, a minha família sente. Se eu deixar de orar 3 dias, o mundo percebe. Se eu deixar de me relacionar com Deus um dia, eu sei. Se eu deixar de me relacionar com Deus 2 dias, a minha família vai começar a sentir que eu mudo o meu comportamento. 3 dias o mundo vai começar a perceber que eu estou aberto para Deus. Não pode deixar a carne. Exercício é disciplina. É disciplina. Todo mundo que quer alcançar alguma coisa tem que ter disciplina. Por exemplo, eu perguntei aos universitários: quem é universitário? Quem fez universidade? Você ralou ou não ralou? E quase todo mundo aqui, né? Quase todo mundo aqui pegou ônibus durante 4 anos. E pegar ônibus é um negócio. Eu me lembro quando o Wallace comprou a moto, e se ele comprou a moto, porque andar de ônibus não era de Deus. Oi? É até hoje uma moto. Porque é um negócio, você tem que ter disciplina. Tem dia que você entra no ônibus, o camarada já está fedendo. E alguns já estão saindo da cachaça naquela hora. Meu querido, não é de Deus. Mas essas coisas não acontecem. Você tem que ter disciplina. Você diz assim: eu tenho que terminar meu curso. E você vai lá, né, Maria? Meu Deus. 6 anos. Você está vivo. Glória a Deus. Mas é isso. É disciplina. Então a gente tem que ter disciplina. A gente tem que ser disciplinado. Então, olha bem, o foco do cristão que tem discernimento é a vontade de Deus. E isso é consequência de experimentar uma mente transformada e comprovar os seus benefícios. A vontade que Jesus não recuou de realizar, mesmo no momento mais difícil da sua jornada. O momento mais difícil da jornada de Jesus foi lá no Getsemane, onde ele orou, e a Bíblia diz que a angústia dele foi tão profunda que ele, então, o suor dele se tornou em gotas de sangue. Mas assim: Pai, se possível, passa de nesse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa vontade é discernida como boa, perfeita e agradável. E ela realmente é boa, realmente é perfeita, e ela é agradável. Você é um membro de igreja que tem discernimento espiritual? Segunda coisa, cooperar para que a igreja mantenha unidade na diversidade. Olha bem, vamos ler o texto? Pode ler. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
esse texto está usando uma das figuras de linguagem que nós encontramos no Novo Testamento para descrever a igreja. A igreja, nesse texto, é o corpo de Cristo. A igreja é rebanho de Deus, a igreja é lavoura de Deus, a igreja é edifício de Deus, a igreja é corpo de Cristo. E Paulo está falando da igreja, e ele está nos chamando essa atenção, porque a ideia de corpo é a ideia de uma união orgânica. Não é uma ideia institucional, é uma ideia de organismo vivo, organismo que está em movimento. Organismo que cresce, organismo que avança, organismo que prospera, organismo que sente, organismo que age, organismo que tem enfermidades, organismo que tem, então, solução para os seus problemas. É um organismo vivo. A igreja não é uma mera instituição, ela é também instituição. Então essa igreja, que ela é corpo, que ela é orgânica, é uma igreja que tem diversidade. Ou seja, isso significa que nós somos diferentes uns dos outros. Diga, glória a Deus. Não, se a igreja fosse igualzinha a mim, se todo membro da igreja fosse igualzinho a mim, eu só garanto uma coisa, ela teria desaparecido. A diversidade, ela é importante, porque quando nós somos diferentes, nós podemos aprender uns com os outros, nós podemos crescer uns com os outros. E diversidade traz beleza, né? Diversidade traz beleza. Diversidade é algo bom. Então, o texto diz assim, porque assim como no corpo nós temos muitos membros, muitas partes, todas elas têm funções diferentes. Significa que os membros da igreja, corpo de Cristo, são diferentes. Tais quais as partes de um corpo humano. O nosso braço tem um formato, nossa perna tem um formato, nosso olho tem um formato, nossa boca tem um formato, e até algumas partes do corpo, partes delas são diferentes. Por exemplo, seus dentes são diferentes uns dos outros. Porque eu estou olhando aqui a dentista aqui, estou olhando para ela aqui, assim, nem meio do dente. Seus dedos são diferentes uns dos outros, né? Quais são os seus dedos, né? Eu aprendi assim, dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolho e catapiolho. Né? Isso aqui foi muito lá, né? Mindinho, anelar, médio, mas é mais fácil, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolho, catapiolho. Tá? Então, são diferentes. Nossos dedos são diferentes. Então, não há problema na igreja de ser diferente. Jesus nunca falou de uniformidade. Ele falou de unidade. E nós, mesmo sendo diferentes, nós podemos viver em unidade. Então, a diversidade nos conclama ao exercício da convivência respeitosa. Porque quando a gente olha para a igreja, nós temos pessoas em fases diferentes de crescimento. Tem aquele que chegou. E tem aquele que já está fazendo a sua despedida do mundo. Tem alguns que não querem, a senha já foi chamada, mas eles não querem ir. Mas a senha já foi chamada. Tem outros que estão no meio. Estão na fase, então, intermediária. E a gente precisa compreender a diferença de cada um. É o que a Maria falou hoje. A Maria deu vários spoilers hoje, tá? Achou o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Porque não adianta você exigir que quem chega seja igual a Fernanda, que já tem o tempinho de casa. O Jorginho hoje pediu para eu não pegar no pé dele, então eu tenho que pegar no pé de alguém. Então eu estou pegando no pé da Fernanda. Mas se aguarde que ainda tem até amanhã. Tá? Eu posso escolher um de vocês. Tá? Então a verdade é essa. Ela está numa fase. Então você não pode exigir que aquele que chega tenha maturidade para o Alessandro. Vou escolher o Alessandro. Não pode exigir, meu. Cada um, então, é diferente.
Nós amanhã vamos falar para trabalhar os dons, mas cada um tem dons diferentes, habilidades, capacidades diferentes. E elas se somam para o progresso do corpo de Cristo, para então o avanço então, da marcha da igreja. A gente precisa aprender com Jesus. Os discípulos de Jesus eram diferentes uns dos outros. Olhando para algumas personalidades, por exemplo, eu vejo que Jesus tinha um discípulo desconfiado, Natanael. Natanael chega para Jesus, olha a ousadia de Natanael. Apresenta Jesus e diz que ele é de Nazaré, diz assim: pode vir boa coisa de Nazaré? Aí você mora em Nova Brasília, aí você se formou, você vai se apresentar em algum lugar, né? Vai lá na Praia do Canto, trabalhar na clínica lá. Aí você mora onde? Eu moro em Nova Brasília.